Querido Deus, nesse dia com tantos desafios pela frente, ajuda-nos. Visita nossa família e nos livra de todo o mal. Visita também os que precisam de um milagre, como o Senhor realizou, ressuscitando Lázaro ao quarto dia e restabelecendo a alegria em sua família e em toda a localidade onde ele morava. Dá-nos um bom dia na tua presença. Amém. Nossa reflexão hoje está em João 11:35, considerado o menor versículo nas Bíblias de língua portuguesa. João nos deu compreensão da profunda compaixão de Jesus. Mesmo sabendo que poderia ressuscitar Lázaro, foi solidário na tristeza e chorou pela morte do amigo. É muito interessante sabermos que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Na natureza humana, ele chorou, sentiu fome, sentiu ira, toda a sua emoção foi largamente demonstrada nos relatos bíblicos. E hoje nós temos aqui uma demonstração da sua perfeita humanidade. Na Bíblia da Mulher, tem um quadro muito interessante sobre as emoções de Jesus. Aqui eu quero citar alguns momentos em que Jesus foi perfeitamente humano e ele pôde ter toda a liberdade e muita transparência, deixando para nós também o desafio de podermos tratar a nossa humanidade e também nossas emoções. Por exemplo, quando ele encontrou um leproso, a sua emoção foi a compaixão. O leproso implorou pela cura e Jesus o tocou e o curou. Também quando 5.000 homens o seguiram, ele também se compadeceu. Eles não tinham pastor. Jesus os alimentou e os ensinou. Quando também ele pregou pelas cidades e povoados, ele se compadeceu, porque eles estavam cansados e dispersos como ovelhas sem pastor. Ele instruiu seus discípulos para orar e pregar. As multidões o seguiram, ele também se compadeceu. 2 homens cegos imploraram por cura e ele os curou. Também temos um exemplo de um funeral que passou. Ele também se compadeceu. A viúva tinha perdido seu único filho. Ele trouxe o filho da viúva de volta à vida. Temos também o jovem rico que veio falar com ele. A emoção que Jesus sentiu foi amor. Ele conversou com o jovem. Ele apontou o que estava faltando. Quando os 70 retornaram, a emoção de Jesus foi a alegria. O Pai revelou verdades aos não instruídos. Ele agradeceu ao Pai. As pessoas trouxeram crianças a Jesus. Jesus se irou. Os discípulos repreenderam as pessoas e tentaram manter as crianças afastadas. Jesus repreendeu os discípulos, abraçou as crianças e as abençoou. Ele curou no sábado. Ele teve ira e pesar, porque os fariseus tinham corações duros. Ele desafiou os fariseus e curou o homem. Os fariseus exigiram um sinal. Jesus então teve angústia, porque eles estavam tentando pegá-lo em uma armadilha. Jesus simplesmente os deixou para trás. Quando Jesus encontrou Maria e Marta, depois da morte de Lázaro, como eu acabei de ler, quando ele chorou, ele teve um profundo pesar. Ele viu as lágrimas delas e sentiu a perda de um amigo, e ele chorou com elas. Citei aqui vários casos, vários exemplos em que Jesus, perfeitamente humano,
Ele então mostra de forma muito clara, muito transparente, as suas emoções, porque também nos incentiva a vivermos de tal maneira, também sendo honestos com as nossas emoções, sejam elas emoções de ira, de tristeza, de pesar, de revolta ou de compaixão. Como eu citei vários casos aqui, que Jesus sentiu compaixão por tantas situações, com tantos motivos, e aqui concluí com o choro, quando ele chorou com Marta e Maria por causa da morte do seu amigo Lázaro. Aqui a palavra chorou não se refere ao pranteamento que habitualmente acompanhava os funerais daquela época. O pranteamento fúnebre comumente significava choro alto e sem vergonha, até mesmo com gritos e guinchos. Essa forma aberta de exibição de sentimentos era muitas vezes realizada por pessoas que não conheciam e nem se importavam com a pessoa falecida. Os judeus acreditavam que quanto mais dramático o pranto, maior era o tributo ao falecido. No caso de Jesus, a palavra chorou significa simplesmente que ele verteu lágrimas. É óbvio que Jesus sofreu uma profunda angústia no espírito e sentiu-se verdadeiramente tocado pela morte de Lázaro. As lágrimas de Jesus transmitiram uma notável compreensão de sua autêntica humanidade, como eu já citei anteriormente. Esse pequeno versículo da Bíblia revela a grande humanidade de Jesus. A morte nunca é algo bonito e agradável, mesmo sabendo que haverá a ressurreição. A perda de uma pessoa querida sempre é motivo de muita tristeza e é natural e saudável chorá-la. Eu não sei como você está nesse momento e como esse texto da humanidade de Jesus nos dá também essa alegria de saber que, como ele foi humano, e na sua natureza humana ele foi tão transparente, tão honesto, tão sincero, em tantos momentos, em tantos episódios, em tantas narrativas, e hoje o objetivo é incentivar a nossa perfeita humanidade, de podermos reconhecer nossas emoções, respeitar essas emoções e tratá-las com todo o respeito e dignidade que elas precisam e merecem. Nós não nascemos prontos, nós não estamos com a vida completamente organizada, mas Jesus nos ensina que nós podemos sim chorar, sorrir, gargalhar, reclamar tantas vezes e também ter uma profunda atitude corajosa de confiar e descansar e poder dormir o sono dos justos, como a gente costuma dizer, sabendo que o nosso Deus está cuidando e tratando também das nossas emoções. É a reflexão de hoje, de que assim como Jesus chorou, como o momento em que a sua solidariedade, o seu amor e também a sua empatia com essa família em que ele cuidou e também depois ele ressuscita Lázaro, devolvendo para a sua família e para a sua comunidade em Betânia. Que o nosso dia hoje seja para reconhecer e respeitar as nossas emoções e crer que o milagre de Deus está ao nosso alcance. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé e a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço, com todo o meu amor. Amém.